Muito recentemente, os BDRs, que são os Brazilian Depositary Receipts, foram liberados para que qualquer pessoa física possa comprá-los e vendê-los na Bolsa de Valores brasileira, tá? Até então, apenas investidores institucionais e investidores qualificados poderiam negociar BDRs, mas essa regra mudou e isso é um ponto positivo para o mercado de capitais brasileiro, porém não é tão positivo para o investidor que queira comprar BDRs. Vem comigo depois da vinheta que eu vou te explicar o porquê. Fala pessoal, Rafael por aqui, né? Sejam bem-vindos, como de praxe, né? Já se inscrevam, ativem as notificações e curtam esse vídeo, fechou? Bom, primeiro de tudo, para quem já investe há algum tempo e já tem uma carteira diversificada em ativos aqui no Brasil, com certeza o próximo passo é começar a diversificar parte dessa sua carteira no exterior em ativos dolarizados, né? Isso porque você estará se expondo a uma moeda forte que é o dólar e consequentemente protegendo o seu patrimônio da desvalorização do real. Como bem sabemos, a grande maioria das coisas que consumimos no dia a dia, né, tem efeitos nos preços devidos à valorização do dólar e desvalorização do real. Ou seja, com o real desvalorizado perante ao dólar, você acabará pagando mais caro nas coisas que vêm do exterior ou que tem parte da sua matéria-prima vinda do exterior. Um exemplo simples é o pãozinho francês, né? Grande parte do trigo é importado de fora, pago em dólar, e as fábricas de farinha, né, que dependem do trigo, repassam esses aumentos no preço do produto final, que por sua vez é repassado pela padaria no preço do pãozinho, e quem paga a conta é você que compra o pãozinho. Então, mesmo que você não compre nada de fora, você ainda é indiretamente afetado pela variação cambial e isso acaba te deixando cada vez mais pobre, né? Pois, infelizmente, o seu salário não é reajustado pelo dólar, certo? Quem dera fosse, não é verdade? Mas, enfim, né? E um dos modos de se proteger dessa desvalorização da moeda nacional, né, é expondo parte do seu capital investido em ativos vinculados ao dólar. E uma dessas opções que vieram à tona recentemente são os BDRs, que são ativos que são negociados na própria Bolsa de Valores brasileira e que replicam ações estrangeiras que são negociadas lá fora. Por mais que os BDRs sejam, de certa forma, uma praticidade, né, por você apenas comprar e indiretamente investir em ações internacionais, infelizmente existem alguns pontos que, na minha opinião, os tornam inviáveis. O primeiro deles é que, ao comprar um BDR, você não está, de fato, investindo no ativo que aquele BDR representa. O BDR é apenas um certificado lastreado no ativo que você quer investir. Então, quando você compra um BDR da Apple, você não está investindo diretamente nas ações da Apple, mas sim no BDR, no certificado que está lastreado, vinculado às ações da Apple. E por mais que você esteja comprando um ativo dolarizado, vinculado a um ativo que é negociado em dólar mesmo, você ainda vai estar investindo em reais, ou seja, o seu capital continua estando em reais e não em dólar. Outra razão é que os BDRs são administrados por instituições depositárias e essas cobram 5% de taxa sobre os dividendos pagos pela ação. Ou seja, investindo em BDRs você vai receber sim os dividendos que a empresa pagou lá fora, porém 5% desses dividendos ficarão com a instituição que administra o BDR e você receberá menos do que se tivesse investido diretamente lá fora. Outro ponto em que as instituições ganham também é com o spread da moeda, que é a diferença entre o valor que a instituição pagou pelas ações em dólar e o valor que os BDRs são repassados aos investidores em reais. Quando você investe diretamente lá fora, você também terá que pagar o spread da remessa de reais para dólares, tá? Mas essa informação você tem de antemão, né? Já nos BDRs, essa informação do spread da moeda não fica tão evidente. No final, a instituição que administra o BDR ganha dos dividendos e ganha também no spread da cotação da moeda. Uma terceira razão é a liquidez e a disponibilidade dos BDRs no mercado. Tá certo que a partir da liberação onde qualquer tipo de investidor pode comprar BDRs, isso tenha melhorado e também se você investe pouco dinheiro, né, a liquidez não vai ser um grande problema para você, mas a questão é a disponibilidade. Hoje na B3 conta com 671 BDRs disponíveis para investimentos. Se você vai investir diretamente no mercado americano, por exemplo, lá você vai ter mais de 5.000 empresas à sua disponibilidade, né? Sem contar os outros ativos, como os ETFs e os REITs. A diversidade acaba sendo muito maior e te proporciona maior liberdade de escolha.
Já aqui no Brasil, para um novo BDR ser emitido, alguma instituição precisa ter interesse em emiti-lo. Caso contrário, ele não vai existir na Bolsa Brasileira. Uma quarta razão é o imposto de renda. Enquanto as ações negociadas na B3 têm isenção de IR para vendas de até R$20 mil no mês, os BDRs não contam com essa isenção e são tributados em 15% em qualquer venda que se obtenha lucro. Basicamente o mesmo que acontece com os ETFs. Se você vendeu um BDR e teve um lucro de R$1.000, por exemplo, R$150 terão que ser pagos para o leão. Já as ações negociadas no exterior, quando vendidas, elas têm uma isenção de até R$35 mil aqui no Brasil. E uma quinta e última razão é a possibilidade de você comprar ações fracionadas ao se investir lá fora. Ou seja, você consegue comprar 0,5 ação de uma ação da Amazon, por exemplo. Já investindo em BDR, você não tem essa possibilidade, tá? Bom, acredito que essas são as principais desvantagens, né? A primeira é que você não consegue investir diretamente na empresa lá fora, mas sim em um título representativo. A segunda é que 5% de todos os dividendos que você receber via BDRs ficará com a instituição que administra o BDR, além também de ganharem com o spread da moeda, né? E a terceira razão é a liquidez e a disponibilidade de BDRs no mercado brasileiro. A quarta é o imposto de renda sobre as vendas de BDRs com lucro, independente do valor que tenha sido vendido. E a quinta razão é você não conseguir fracionar os BDRs, coisa que é possível fazer quando você investe diretamente lá fora. Pessoal, por mais que citei 5 desvantagens dos BDRs, né, como tudo na vida tem um lado bom e o lado ruim. Por outro lado, os BDRs têm algumas facilidades também, né? Você não precisa abrir conta lá fora, por meio da corretora aqui mesmo você já consegue investir, você não precisa ficar fazendo câmbio da moeda de real para o dólar, na hora de declarar o seu imposto de renda acaba ficando mais simples com os BDRs. Enfim, existem, digamos assim, né, algumas facilidades ao se investir em BDRs também. Porém, no meu ponto de vista, investir lá fora está muito mais acessível. Tem até corretora brasileira / americana que está isentando os custos para investir no exterior. Além de ter até uma funcionalidade para facilitar na hora de declarar as suas ações internacionais na sua declaração anual do imposto de renda. Enfim, hoje em dia, pessoal, está tudo muito mais acessível do que alguns anos atrás. E como eu já disse no começo, né, vincular parte do seu patrimônio em moeda forte é uma excelente proteção de carteira. Mas uma dica que eu dou, primeiro, antes de pensar em investir lá fora, faça a sua carteira aqui, tá? Monte ela, deixa ela bem estruturada e depois você começa a diversificar internacionalmente. Eu, pelo menos, não vejo sentido em começar a investir no exterior, sendo que você ainda nem tenha uma carteira diversificada aqui no Brasil. Então, muita atenção ao querer pular as etapas, né? Essas coisas de querer sair do ponto A e ir para o ponto F de uma vez só, quase sempre não dá certo. Então, vá aos poucos, sem pressa, com o tempo e com o aumento de capital investido, né? Você vai começar a sentir a necessidade de investir lá fora, beleza? Então é isso, pessoal. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Qual a opinião de vocês, se vale ou não vale a pena investir em BDRs? Enfim, comenta aí. E antes de fechar o vídeo, né, deixa aquele gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Um forte abraço, um excelente dia e até a próxima. Tchau, tchau.